Pessoal, hoje eu estou aqui com dois relógios. É um Seiko Quartz Sport. Uma linda peça, hein? E também um outro Seiko. Calculadora, creio eu. É uma calculadora. Ambos os relógios foram enviados pelo Anacleto Facim Júnior, da cidade de Bauru, São Paulo. Vamos ver se a gente consegue colocar essas duas máquinas para rodar, né? Eu vou fazer o vídeo desse aqui hoje, né? Mesmo que não dê certo, gente, eu tô postando os vídeos mesmo assim, tá? Dos relógios que eu não... E nem tudo que chega aqui a gente dá certo, né? Depende muito de encontrar peça, né? Então não depende só da nossa capacidade, do nosso conhecimento, né? Depende também de algumas coisas aí de mercado, né? Que é encontrar peças. Esses aqui são relógios antigos, né? Tá? Então, mesmo que não dê certo, eu vou estar postando o vídeo, tá? Pra gente conhecer essas máquinas, tá bom? Que eu gasto muito tempo, né, fazendo a filmagem. É serviço que eu gastaria aqui 1 hora, às vezes filmando eu gasto 3 horas e mais umas 2 horas de edição. Então, para não perder o vídeo, né, eu acabo postando assim mesmo, só pra gente conhecer a máquina, tá? Então vamos, primeiro de tudo, né, vou colocar uma bateria nele pra gente testar. Aqui para abrir, né, eu abro com o lado oposto da pinça. Vamos colocar uma bateria nele para ver. Bom, coloquei aqui uma bateria Energizer 371. Uma bateria que eu tenho aqui só para teste, tá? Aqui eu coloco mesmo nos relógios, a maioria são baterias Renata e baterias Murata também, tá? Que a Renata é uma bateria de boa qualidade, que ela é bateria suíça, né? E a Murata, que é a antiga Sony, né? A Sony foi vendida para Murata, né? Pelo menos essa parte de fabricação de baterias, né? A Murata é fabricante de placas eletrônicas, tá certo? Então a Sony foi vendida para a Murata, japonesa, né? Era Sony japonesa, agora é Murata, né? Continua sendo japonesa, mas com outro nome agora. A Energizer eu não gosto muito não, tá? É só pra teste mesmo. É umas que eu tinha aqui só pra fazer o teste mesmo. Coloquei a bateria nem sinal, hein? Vou tentar fazer um reset aqui. Nadinha. Tá morto. Vou fazer o seguinte, né? Vou remover a bateria, vou abrir ele pra gente ver se a gente descobre por que não tá funcionando. Vou tirar a bateria. Para abrir, né? É só forçar um pouquinho aqui. Tem umas travinhas aqui, ó. É só empurrar as travinhas aqui que ele abre, ó. Bem fácil. São 2 travinhas que ele tem aqui, vou mostrar. Deixa eu aproximar aqui. Vendo? 2 travas aqui, ó. Que quando eu aperto, quando eu empurro ele dentro da caixa, ele aperta e trava aqui, né? Vou remover ele aqui, ó. Empurrar ele por trás aqui que ele sai. Pronto, saiu com facilidade. Deixa eu ver como que a gente vai abrir ele. Para abrir ele, tem que soltar esses 2 parafusos aqui que prendem o display, para que eu possa abrir o módulo e ter acesso ao circuito dele. Lembrando, né? Eu uso uma pulseira anti-estática para trabalhar com relógios a quartz, tá? Então,
para que não ocorra descarga elétrica no relógio, tá? A energia estática do corpo, né? Acaba danificando o circuito, tá? Então sempre quando vocês forem fazer aí manutenção em relógios quartz, utilizar a luva antiestática, ou melhor, ou luva ou se não a pulseira, né? Eu prefiro usar a pulseira, que a luva acaba atrapalhando. Aparentemente a placa não tem nenhum problema, hein? Não tem oxidação, mas vamos desmontar ele para ver, né? Vou retirar esses dois parafusos aqui. A gente poder remover essa placa. Soltar aqui também esses dois parafusos aqui. Para remover esse circuito ele tem algumas travinhas aqui, então tem que dar uma empurradinha nelas, que aí o circuito sai. Pronto, uma das travinhas já saiu aqui, ó. Então são 4 travinhas, né? Tem mais 2 aqui, ó. Uma em cada canto. Vamos retirar todas elas. A gente retirando a travinha, a gente não força o circuito, né? Que é uma plaquinha bem fininha esse circuito. Pronto, circuito solto. Vamos ver aqui para retirar sem forçar. Pronto. Circuito removido. Está aqui. Vamos agora fazer uma análise nesse circuito aqui, né? Para ver se a gente encontra algum problema. A gente olhando assim, aparentemente não tem nada de errado, né? Aparentemente tá tudo ok. Então eu vou fazer aqui o de praxe, né? O de sempre. Vou refazer as soldas de alguns componentes e depois testar a placa para ver se a gente descobre o porquê que ela parou. Aparentemente está tudo ok, né? Mas eu vou colocar no microscópio, né? Só para a gente verificar em grau aumentado, né? Pessoal, olhando aqui, né? Colocando um pouquinho aumentado. Parece que tá faltando um pouquinho de solda aqui, ó. Bem nesse ponto aqui. Não sei exatamente se está mesmo ou não. Essa placa aqui tem que tomar muito cuidado com ela, né? Porque, como eu disse, ela é bem fininha. E se aquecer demais com ferro de solda, a gente danifica ela. Vamos olhar do outro lado. Eu creio que vou fazer uma ressolda nela, né? Porque não, trilha rompida parece que não tem nada, né? Parece estar tudo ok.
Eu vou fazer então só uma limpeza, né? Vou fazer uma ressolda nela. E fazer o teste para ver se a gente consegue colocar para funcionar. Beleza? Bom, pessoal, já fiz a ressolda de toda a placa. Uma boa limpeza também. Eu havia observado que nesse ponto aqui estava faltando solda. Bem nesses dois contatos aqui, ó. Tava faltando solda. E aqui, né, onde eu disse que tava faltando também, parecia que tava com pouca solda também. Enfim, circuito todo soldado novamente. Aqui, né, só fiquei na dúvida aqui, né, que na verdade esse é o primeiro relógio que eu pego, né, Seiko. E aqui deveria ter um capacitor, e aqui não tem. E não tem nenhum resíduo de solda também. Então acredito que nesse local realmente não tenha circuito, não tem o capacitor, né? Eu testei todas as trilhas, estão todas elas funcionando, nenhuma trilha rompida. Então agora eu vou montar ele. Aqui no módulo, né, fica alojado o sonoro dele, né? E aqui é onde ele me dá o som, o bip. Então vamos montar e torcer para ter dado certo, né? Se não deu certo, infelizmente não há o que fazer com isso aqui, tá? É um relógio que não tem muito... Como eu disse, né? Por questão de falta de peças, né? Não existe peças para isso, né? Peças para um relógio desse aqui só se eu encontrasse uma... Só se eu encontrasse uma sucata parecida, né? Do mesmo calibre. Para retirar peças. Caso contrário, não existe. Vamos aqui colocar os contatos. Primeiramente, né? Pronto, encaixado. Vamos encaixar o próximo agora. Vou colocar de volta aqui os parafusinhos. São aqui dois parafusos, né, que seguram a placa. Pronto, colocado. Aqui quando eu aperto o botão, né, ele vai fazer contato aqui nessa travinha aqui, ó. Certo? Que vai dar contato aqui na placa. Ativando as funções dele, né? Tá certo? Vou colocar todas elas. Vamos torcer para dar certo. Vamos ficar na torcida para ver se dá certo, hein?
Vamos ficar na expectativa. Agora vamos colocar a bateria. Vamos agora colocar aqui a bateria para a gente ver se vai dar algum sinal. Infelizmente nenhum sinal. Corrente positiva não tá. Olha lá, a luz está acendendo. Então ele tá chegando corrente na luz. Agora no restante da placa não. Vou fazer, né? Aqui é por onde ele vai a corrente positiva, certo? Então o que eu vou fazer? Como ele já tá chegando corrente positiva para iluminar, né? Cadê? Aqui, para iluminação, pode ser que eu consiga identificar, mesmo no CI, né, fazendo uma raspagenzinha nele, identificar algum capacitor danificado e fazer um jumper nele. Tá? Então é isso que eu vou tentar fazer. Então eu vou desmontar novamente, certo? Pra gente verificar isso. É o seguinte, vou colocar ele na caixa para mim fazer um reset nele. Quem sabe um reset aí volte, faça ele voltar a funcionar. Vamos ver. Então, vamos ver aqui, colocado na caixa já. Aqui a luz acendendo. Vou tentar um reset nele aqui, né? Vamos ver. Ele tá dando sinal, mas não tá dando imagem. Vou tentar tirar esse display e fazer uma limpeza nele, nos contatos dele, né? Quem sabe ele volta a funcionar. Vou aqui com um palitinho mesmo para tentar erguer esse display pra gente não danificar ele, né? Se é que já não tá danificado, né? Porque pelo que eu observei, esse display ele já foi para esse relógio ele já foi para as mãos de algum relojoeiro. A manchinha que eu tava dizendo tá aqui, ó. O defletor dele. Mas é algo que não atrapalha em nada, né? Então vamos deixar quietinho aqui. Meu foco agora é nesse aqui, ó. Fazer uma limpezinha nessa borracha, nos contatos aqui também do display. Tal. Pessoal, fiz a limpeza aqui da borrachinha de condução e do contato dela aqui contato aqui no display, né? Que ela fica aqui em cima, ela já deu um sinalzinho de vida, hein? Vamos ver se a gente consegue melhorar mais um pouco isso aqui. Pelo menos a gente já sabe que o display não tá ruim. Vou fazer aqui, vou dar um curto aqui entre o positivo e negativo. Ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Vou desmontar de novo, vou tentar. Vou limpar mais uma vez essa borracha de condução aqui. Vamos ver, talvez seja sujeira impregnada na borracha de condução. Vou tentar de novo, né? Vamos ver o que a gente consegue. Olha esse danadinho. A última opção agora é trocar essas borrachinhas de condução do display. Pessoal, tá aqui o relógio já montado. Eu já desmontei ele, montei umas 3 vezes já, né, para tentar tirar essa falha do display. Mas o que está acontecendo aqui? Eu acredito que seja problema de bateria, qualidade, porque as baterias que eu tenho aqui são da marca Renata. Renata é uma marca suíça, né? Uma marca muito boa. Só que as baterias Renatas, ela tem um problema, né? Ela tem amperagem mais baixa do que da Murata. A Murata, eu não sei se eu já comentei, a Murata é a antiga Sony, né? A fábrica de baterias da Sony foi vendida para a Murata.
Murata é japonesa, né? E ela tem amperagem maior. Então a gente vê que o display aqui, ó, a hora ele funciona bem, a hora ele falha, a hora piora. Eu vou deixar rodar aqui um pouquinho só para a gente observar. E quando eu acendo a luz, né? Ele tem hora que... Quando ele tá bom, né? Quando eu acendo a luz, a gente vê que ele até enfraquece mais um pouco, ó. Então é uma amperagem baixa da bateria. O que eu vou fazer, né? Vou colocar uma bateria Murata pra gente ver se resolve esse problema aqui. Eu tô achando que agora o problema é a amperagem baixa, viu? Da bateria. Eu vou trocar a bateria, né? Porque a última solução agora, né? A última opção agora é a bateria, tá? Se não for bateria, aí infelizmente, ó, tá vendo? Voltou. Agora eu vou apertar para acender a luz pra gente ver como que ele vai. Ó, tá vendo como que ele apaga? Então por isso que muitos relojeiros estão preferindo baterias da Murata, por causa da amperagem dela, que é um pouquinho mais alta. Não que da Renata seja ruim, tá? Da Renata é boa. Mas as baterias da Renata, elas são boas para relógios de uma função apenas, tá? Relógios somente analógico, tá? Para esses aqui que tem várias funções, né? Que tem luz, ela já não serve, tá bom? Então fica essa dica aí. Vou colocar baterias aí em relógios Aqualand, ProMaster, que tem mais de uma complicação. As baterias Renatas não servem, tá bom? Então vou colocar uma bateria Murata aqui pra gente fazer um teste. Bom, senhores, voltando aqui. Coloquei uma bateria da Murata. Que chegou essa semana. Na verdade é Sony, né? A Sony é Murata agora, né? Então a Sony tem alguns fornecedores ainda que tem o estoque ainda para terminar, né? Da Sony. Terminando o estoque Sony, só vem Murata. Como eu disse, não é uma bateria de amperagem maior, né? Mas eu troquei a bateria e permaneceu do mesmo jeito, né? A gente vê aí que o display tá bem falhado. Aí o que eu fiz aqui? Então o que eu fiz aqui novamente? Além de colocar uma outra bateria, né? Bateria Sony Murata. Eu abri, desmontei para limpar novamente a borracha condutora. Só que a borracha condutora se partiu em 3. Ela tá bem ruinzinha mesmo. E mesmo ela montada, né, a gente vê que o display permaneceu do mesmo jeito, tá? Então o que me remete é que realmente é a borracha condutora que tá deteriorada. O problema é a borracha condutora. Como isso aqui infelizmente é uma coisa difícil de se encontrar, né? Então a gente fica aí mais uma vez com o relógio aqui aguardando, né? Até aparecer um doador. Eu vou colocar aqui, ó. A gente vê que a lâmpada está acendendo normal, né? A gente vê que acendendo agora a lâmpada, o display não enfraquece mais, né? Com a bateria Renata ele enfraquecia. Vamos colocar aqui em uma outra função. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? O display tá todo falhado. Esse aqui é o alarme, né? Então o relógio vai ficar aqui, né, aguardando um doador. Tem um amigo meu, relojoeiro lá do Rio Grande do Sul, que ele tem algumas sucatas lá e vai verificar se tem alguma borracha condutora para me enviar. Aí, ele enviando, a gente faz um outro vídeo trocando a borracha condutora para ver se dá certo. Tá bom? Então esse vídeo eu encerro por aqui. Agradeço mais uma vez a todos que ficaram até o final acompanhando o nosso trabalho. Lembrando, né, que nós temos o nosso grupo no Telegram. Quem quiser acompanhar nosso trabalho lá no grupo, né, temos alguns relógios que estamos sorteando lá no grupo, exclusivamente no Telegram. Temos o nosso grupo do Telegram e também temos o nosso grupo do WhatsApp, né? Que como o Telegram ele foi suspenso, né, por ordem judicial, né, dos nossos sinistros do Supremo,
Supremo Tribunal Federal, né? Então nós temos agora também o nosso WhatsApp. O Telegram ele ainda está funcionando com o VPN, tá? Então se você quer ainda entrar no nosso grupo do Telegram, que eu prefiro usar o Telegram, né? É só você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou estar deixando o link na descrição também do vídeo. E no primeiro comentário fixado, né? Vou estar deixando o link do WhatsApp e do Telegram. Então lá a gente ensina para você como que usar o Telegram sem restrições, tá? Ainda existe um jeito da gente usar o Telegram sem restrições, mesmo com a suspensão por ordem judicial, tá bom? Então é isso aí, gente. Encerro esse vídeo por aqui mais uma vez. Agradeço a todos que ficaram até o final. Tenham todos aí um excelente final de semana, um bom feriadão prolongado de 1º de maio. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.